Olá a todos, Alex aqui, bem-vindos ao canal Gunidev. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso tutorial sobre desenvolvimento de jogos 2D com a Godot Game Engine. Então o que a gente fez até agora é programar o jogo até o início dele, que é quando o pássaro começa a voar e as plataformas começam a se movimentar. O que a gente vai fazer hoje é, quando a gente tocava nas plataformas ou no chão, o jogo continuava rodando. Então o que a gente vai fazer é basicamente isso daqui. Então quando ele tocar, o jogo para e as plataformas param de se movimentar, o chão também, e a gente não consegue mais controlar o pássaro. Então a gente vai fazer essa sétima parte a partir de agora. Vou fechar aqui, vou abrir aqui minha Godot Game Engine, vou abrir aqui o meu projeto Clone Flappy Bird. Dou dois cliques aqui, ele já vai abrir aqui na minha cena principal. Então, como que a gente vai fazer para que tudo pare? Então, vai ser tudo via código. Então, hoje a gente vai trabalhar só com scripts. Como que ela vai funcionar? Então, vou dar um play aqui. Quando eu estiver jogando, o pássaro, quando tocar, então aqui na plataforma, aqui nesses obstáculos, esses obstáculos precisam parar de se mover. Eu tenho que parar de fazer uma pontuação, então não pontua mais. O pássaro para de se mover, então eu tenho que parar a minha animação do pássaro e tenho que parar também o chão, para que dê a impressão de que tudo parou aqui na hora que a gente perdeu o jogo. Então vamos começar. Eu vou aqui então abrir todas as minhas cenas. Então eu vou abrir o Object Factory, vou abrir meu Player, vou abrir meu Ground e vou vir aqui em Scenes e vou abrir também meu obstáculo. Então são todas as cenas que eu tenho aqui script para alterar. Então a primeira coisa que eu vou fazer é aqui no Player, tá? Eu vou abrir aqui o meu script do Player. A gente vai primeiro fazer com que ele pare, então, de se movimentar, de bater as asas, e que ele avise aqui que o jogo parou. Então eu vou primeiro criar uma variável, eu vou chamá-la de Game Over. Ela vai ser do tipo booleana, ou seja, né, true ou false. Então eu vou deixá-la como false. Então, quando o jogo começar, o Game Over vai estar em falso, porque a gente começa o jogo sem perder. Então aqui, quando a gente inicia, quando eu clico aqui no Input is Action, Just Press the Flap, que é o botão do mouse ou a barra de espaço, ele vai executar essas duas funções, que é o Play, que é para iniciar aqui, e o Flap, que é para bater as asas e dar aquele impulso. Então o que eu vou fazer é assim, se eu pressionar então a tecla que está lá no meu mapa de entrada, cadastrada em Flap, and, ou seja, e, né? Eu tenho que, se eu clicar na tecla e game over for igual a false, então aqui a gente usa dois iguais, né? Que não é a gente não está atribuindo o valor, então é igual a false. Eu executo o que tiver aqui dentro desse if. Então o que vai acontecer? Toda vez que eu tocar no obstáculo ou tocar no chão, eu tenho que alterar esse game over para true, ou seja, eu perdi. Então eu vou criar aqui uma outra função aqui no final. Eu vou chamar essa função de stop, porque daí eu vou parar tudo. Então quando eu parar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar meu animation player, que é esse daqui, né? Esse node aqui que é filho de player, e eu tenho que dar um stop. Eu pego a animação e paro ela. Então é basicamente isso que a gente tem que fazer. E, é claro, eu vou até colocar antes aqui, meu game over, ele tem que ser igual a true, ou seja, eu perdi. Quando eu executar essa função stop, eu
executo o game over, passo aqui para o game over como verdadeiro, e aqui eu paro minha animação. Mas como que eu faço para passar essa função toda vez que eu bater lá no obstáculo ou no chão? Eu vou vir aqui em obstáculo. Quando eu bater no pipe lá no cano, se o corpo for player, eu escrevi aqui perdeu. Agora o que eu vou fazer é body, que é o que eu estou recebendo aqui nesse parâmetro, que é o player que bateu aqui nesse cano. Eu vou colocar ponto stop, ou seja, toda vez que eu bater no cano, eu verifico se é o player. Se for, eu executo essa função stop. Aqui eu venho no ground e a mesma coisa. Aqui, quando eu entrar na área aqui, no ground área, significa que ele tocou no chão. Então, se o body que eu recebi no parâmetro for player, então se for o player, eu vou fazer a mesma coisa. Então é body.stop. Vamos executar aqui o jogo de novo. Então eu tô aqui jogando. Toquei lá, eu já não consigo mais controlar o pássaro. Mas, é claro, né, que os canos aqui, o pipe aqui e o chão continuam rodando. E olha, ele dá esse problema aqui. Quando ele toca no chão, ele continua executando a física. Então veja que ele continua rodando. Vamos iniciar então, corrigindo aqui, fazendo o ground parar e o obstáculo parar. Então vou fazer assim. Aqui no obstáculo, eu vou criar uma função também. Desculpa, eu vou criar uma variável chamada GameOver, a mesma coisa que eu fiz lá no player. Ela é igual a false, ou seja, enquanto ela estiver com o jogo executando, antes de eu perder, o GameOver é igual a falso. Eu venho aqui e vou fazer da seguinte maneira. Se onPipeBodyEnter, então se o body for player, body.stop, ou seja, eu executo a função lá do meu player e eu vou criar, e eu vou pegar e vou colocar o GameOver igual a true. E vou colocar aqui if body is player and GameOver igual a falso, eu executo isso daqui. Senão eu paro de verificar se o player tocou no cano, lá no pipe, né? No obstáculo. Aqui eu tenho que fazer a mesma coisa. Por quê? Porque se eu perder e continuar entrando aqui no point area, ele vai continuar marcando ponto. Então eu vou colocar if body is player and game over igual a false. Então aqui eu garanto que eu não continue pontuando depois de tocar no cano. Então, por exemplo, se eu tocar bem no início do cano, antes de entrar na área de pontuação, eu não vou marcar o ponto. Se eu não colocar isso daqui, ele vai descer na hora dele cair. Se ele tocar na área de pontuação, eu continuo marcando ponto mesmo depois de perder. Então aqui a gente para então de verificar se o jogador está marcando pontos ou para de executar a função onPipeBodyEntered, que é se o player tocar ali no cano ou no obstáculo. E agora eu preciso fazer com que esse cano pare de funcionar. Ele tem que parar de se movimentar. E para isso eu vou criar uma função também chamada funcStop. Veja que aqui no PhysicProxies eu posso fazer de duas maneiras isso daqui. Eu posso simplesmente verificar se o game over é igual a falso e executar isso daqui. Só que eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou criar
aqui dentro da função stop, ou seja, eu vou parar então que que execute isso daqui, então eu vou fazer assim: set physics proxies. Então essa função physics proxies igual a false, ou seja, eu paro de executar essa função physics proxies. Só que eu não vou executar aqui dentro quando o player encostar no obstáculo. Por quê? Eu vou executar aqui e vocês vão ver. Eu vou pegar aqui e vou executar a função stop. Vou executar aqui. Veja que ele parou, mas e os outros obstáculos que foram criados aqui pelo Obstacle Factory? Eles continuam sendo criados. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um sinal dentro aqui do player para avisar para o meu game que ele tem que executar essa função stop aqui do obstáculo. A gente vai fazer isso mais para frente. Agora a gente tem que ir para o ground. Então o ground a gente vai fazer da seguinte maneira. Eu vou criar uma variável chamada GameOver. Então é igual a false. Então onGround body entered. If body is player and GameOver igual a false, eu executo a função de body.stop. Quando o player tocar aqui, eu vou colocar então um GameOver igual a true. Então aqui eu já paro o meu jogo, então eu aviso que foi um game over. Só que eu vou fazer a mesma coisa, eu vou criar uma função stop. Por quê? Porque esse chão tem que parar de se mover. Para que ele pare de se mover, eu tenho que pegar o animation player do ground e parar a animação. Então eu vou chamar aqui meu animation player, que é esse node aqui. Lembra que utilizando o sinal aqui de dólar mais o nome aqui do meu nó filho, eu consigo acessar ele. Então, animation player.stop. Isso daqui vai fazer com que a animação pare de ser executada e o chão pare de se movimentar. A mesma coisa, eu não vou parar ela aqui, eu vou parar ela quando o player der um sinal de que o game que você perdeu. Porque imagina que eu não pare isso, que eu pare isso daqui só quando ele tocar aqui no chão. Se eu encostar no cano, eu vou até colocar aqui, eu vou colocar aqui um stop. Vou chamar essa função aqui dentro quando o player perder. Então vamos voltar aqui para o obstáculo. Eu vou dar um stop aqui também para vocês verem como vai ser. Vamos aqui continuar. Parou. Veja que o chão ele só para na hora que eu encostar aqui. Só que ele deveria parar quando eu encostasse no cano. Então, para isso, eu vou chamar a função stop só quando o player enviar o sinal aqui para o game. Então, vamos tirar aqui esse stop daqui. Vamos tirar esse stop daqui. E vamos agora aprender a criar um sinal. Então, quando eu entro aqui, olha, eu vou entrar aqui no ground e vou aqui para minha cena 2D. Quando eu seleciono aqui o ground area, veja que eu tenho aqui sinais que já são pré-estabelecidos pela Godot Game Engine. A gente pode criar sinais personalizados. A gente cria os sinais quando algum evento acontece. Então, aqui no player, no script do player, o que eu vou fazer? Toda vez que eu executar a função stop, eu vou emitir um sinal que quando algum outro node se conectar a ele, então ele vai falar assim, olha, o player tocou em algum obstáculo. Então ele vai enviar esse sinal para esse node que está conectado a ele e falar assim, olha, faça alguma coisa. Então a gente vai criar esse sinal. Para criar, a gente tem uma palavra reservada que seria parecido com var, que se chama signal.
Então eu crio um signal, eu vou chamar de S de signal, underline game over. Então aqui eu criei um sinal. Para que esse sinal seja emitido, eu venho aqui dentro do stop e vou emitir o sinal. Então eu vou colocar aqui emit signal e vou colocar aqui uma string com o nome do sinal. Então é S underline game over. Então eu vou emitir esse sinal, S underline game over. Aqui, emitindo esse sinal, eu tenho que conectar ele em algum lugar. Então vamos aqui para o game. O game não tem ainda um script. Eu vou clicar aqui para criar um novo script. Vamos salvar lá dentro da nossa pasta scripts. Eu vou chamar de game.gd. Vou clicar em abrir, criar. E aqui a gente vai, então, ler esse sinal. Mas primeiro eu preciso conectar ele. Então eu vou criar uma função chamada underline ready. Então, quando eu criar a minha cena de jogo, eu vou conectar aqui ao sinal do player. Então, eu venho e vou colocar assim. Player. Então, veja que player é uma cena que filho de game. Então, player. Ponto. Connect. Então, eu vou conectar um sinal. É S underline game over. O que é S underline game over? O nome do meu sinal. Vírgula. Qual que é o objeto que vai receber esse sinal? É o game. Para a gente chamar um próprio objeto dentro do seu próprio código, então a gente usa self. E eu vou criar uma função que vai executar esse sinal. Então, quando acontecer esse sinal, eu tenho que executar alguma coisa. Então, eu vou chamar essa função de game over. Então, aqui eu já conectei ao meu sinal. Daí eu vou executar aqui, eu tenho que criar essa função game over. Game over. Então, quando aconteceu game over, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar aqui o meu ground e executar o stop. Eu tenho que pegar meu obstacle e executar o meu stop. Só que eu estou criando os obstáculos de forma dinâmica, então em tempo de execução. Então eu não sei quantos obstáculos eu tenho criado aqui dentro de obstacle factor. Então a gente vai ter que criar uma função stop aqui dentro de obstacle factor também. Como que a gente vai fazer? Eu vou criar aqui então uma função chamada stop. E aqui eu vou ter que parar esse timer. Então esse timer é o que está criando os obstáculos. Então eu venho aqui, coloco o sinal de dólar, o timer, ponto, stop. Então eu paro de criar meus obstáculos. Só que eu também tenho que fazer com que todos os obstáculos que eu possuo aqui dentro do meu obstacle factor parem de se movimentar. Ou seja, eu tenho que executar essa função stop de cada obstáculo que já foi criado. O que eu vou fazer é assim, eu vou iniciar um laço for, eu vou criar uma variável chamada child, então ele vai estar dentro de get children. Então aqui eu vou pegar essa função aqui, esse método getChildren, vai pegar todos os objetos filhos do meu obstacle factor, incluindo o timer. Só que eu não quero que o timer seja adicionado aqui. Eu quero só meus objetos obstacle. Então, para eu fazer isso, eu venho aqui em obstacle, eu vou vir aqui do lado do inspetor, aqui em nó. Aqui eu tenho uma aba chamada grupos. Então, toda vez que eu criar um obstacle, eu vou adicionar ele a um grupo. E eu vou chamar esse grupo de obstacles, tudo minúsculo. Vou clicar em adicionar. Então, adicionei ele dentro desse grupo.
o que eu vou verificar é o seguinte: se o objeto estiver dentro de um grupo chamado obstacles, ou seja, se ele for um obstáculo, eu vou executar a função stop. Então eu venho aqui em obstacle factor e vou fazer assim: if child, ou seja, eu vou passar ele vai abrir um laço que vai percorrer todo o meu vetor aqui com todos os meus objetos filhos e vou passar para child cada um desses objetos. Então, if child ponto is in group, ou seja, ele está dentro do grupo. Vou passar uma string aqui chamada obstacles, ou seja, se ele estiver dentro do grupo obstacles, eu faço alguma coisa. O que seria essa coisa? Child.stop. Então aqui eu vou pegar cada um dos meus obstáculos, que é essa cena aqui, e vou executar essa função stop. Então, volto aqui. Venho aqui no game. Então, quando acontecer o game over, o que eu vou fazer? Vou pegar meu ground. Ponto. Stop. Então, aqui o ground, eu vou executar essa função aqui, esse método. Eu vou pegar o meu obstacle factor. Ponto. Stop. Vou executar essa função aqui de obstacle factor. Vamos executar de novo. Parou tudo e a gente conseguiu já fazer isso funcionar. A única coisa que acontece é... Deixa eu tentar fazer o pássaro ficar mais perto do chão. Opa, ele não está indo. Mas... Ó, veja que ele continua se movendo mesmo depois de acertar aqui o chão. Vamos acertar isso daqui. Eu venho aqui, então, aqui no Player. Eu vou voltar aqui para o 2D, para vocês verem aqui no inspetor uma propriedade aqui do meu Rigid Body 2D. Então, o que acontece? A gente tem aqui uma opção que se chama Sleeping. Então, se eu ligar isso daqui, ele para toda a física então do meu Rigid Body 2D. Deixar sempre aqui can sleep, ou seja, ele pode entrar nessa função sleeping, eu deixo ativo. E o sleeping a gente só vai ativar quando ele atingir aqui o ground. Então vou voltar para o script aqui. Então eu vou fazer assim. Quando então o player tocar aqui no ground area, eu vou alterar game over para true, body. Eu vou chamar lá o stop e vou colocar aqui meu body ponto sleeping. Sleeping igual a true. Vamos executar de novo. Veja que aqui quando ele toca no chão ele para de se mover. Mesmo quando eu tento dar aquele rasante lá que fazia ele virar. Então ele para aqui, no momento que ele toca no chão, ele entra no modo sleeping. E o jogo para. Então a gente para nos nossos obstáculos, para o chão e para o nosso player completamente. Agora uma coisa que a gente tem que fazer para concluir aqui o nosso tutorial de hoje. Quando eu inicio aqui, então o pássaro está voando, veja que os canos eles estão sendo criados. A gente tem que iniciar essa criação aqui dos canos quando eu clicar aqui no player. Então, quando eu iniciar o jogo, eu tenho que começar a criação desses canos. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, vamos pegar aqui o nosso player. Veja que eu tenho aqui uma função play, eu vou criar uma função chamada start. Ou eu posso usar a mesma função aqui, play. Eu vou emitir um sinal chamado signal
S game start. Então é esse o S game play. Vamos colocar start melhor um pouco. Então quando eu der aqui o meu play, então if is playing igual a false, eu vou colocar aqui então. Nossa, tá bem estranho isso daqui. Tem que puxar aqui. Eu vou criar então, eu vou emitir esse sinal, emit signal. Se eu pegar aqui o S game start, então ele vai emitir esse sinal de start. Vamos voltar aqui para o game, vou aqui no script. Aqui no player.connect, eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui. Player.connect, sgame start. Eu vou chamar uma função. Aqui eu vou chamar essa função de start. Func start, ou seja, inicio aqui uma função chamada start, que é essa função aqui que vai ser executada. Aqui no obstacle factor, eu vou vir aqui em 2D, vou selecionar o timer, eu vou iniciar ele desmarcado esse auto start. Então ele vai iniciar pausado, então ele não está funcionando o timer. Aqui no script eu vou criar uma função chamada start. Perdão. E vou pegar meu timer e vou dar um start. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Tá com um espaço aqui. Então eu vou iniciar meu timer só quando o player iniciar aqui o jogo. Então eu vou clicar aqui, quando eu clicar lá para iniciar aqui o play, que é quando a gente clicar então com o botão esquerdo do mouse ou com a tecla de espaço, eu vou então emitir um sinal aqui pro meu game. E aqui agora eu vou fazer aqui dentro do func start, então tem que criar essa função start. Eu vou pegar então meu obstacle factor e vou iniciar aqui com a função start. Vamos então executar. Então aqui eu posso começar, ele não vai estar criando nenhum cano, né, nenhum obstáculo. Quando eu clicar aqui, ele vai começar a criar os nossos obstáculos. Então aqui a gente termina o nosso tutorial. Então a gente aprendeu aqui hoje a criar os nossos sinais. A gente fez o game over do jogo, apesar de a gente não ter o menu ainda do game over, que a gente vai fazer no nono tutorial. No próximo a gente vai fazer a pontuação. A gente vai acertar algumas coisas, por exemplo, o pássaro que está entrando muito aqui no chão, a gente vai corrigir isso daí. Quero agradecer a todos que assistiram até aqui e espero vocês no próximo tutorial.